Se você esteve aqui na quarta-feira, você vai dizer, opa, esse foi o texto de quarta-feira. E sim, é verdade. Irmãos, a mensagem de quarta-feira não saiu do meu coração, não saiu do meu coração. A gente tem já há alguns meses meditado e feito uma exposição aqui do livro de Neemias, e muitas foram as vezes em que a mensagem, falou ao nosso coração, nos edificou, mas essa mensagem de quarta-feira, agora a última, em especial, falou muito ao meu coração, e eu continuei meditando, eu falei, eu vou voltar com essa mensagem no domingo de manhã para abençoar a igreja, se você já esteve aqui e ouviu, se você não ouviu essa mensagem ainda, Deus vai falar contigo poderosamente. Se você já ouviu essa mensagem, eu quero te dizer, Deus quer falar contigo de novo e poderosamente. Não foi por falta de mensagem, irmãos, tenha certeza disso, porque, graças a Deus, o conteúdo, Deus tem me dado muito conteúdo bíblico, muito material de apoio, mas foi porque essa mensagem falou muito ao meu coração, e eu gostaria de que outros irmãos pudessem ouvi-la também. Fique de pé, por favor. E vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 3, desse capítulo 11 de Neemias. Nem vamos ler o versículo 3 todo, só até a metade. Diz assim a palavra do Senhor, Neemias capítulo 11, versículo 1. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, e o restante do povo fez um sorteio para que de cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, a santa cidade. As outras 9 deveriam ficar em suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e descendentes dos servos de Salomão, viviam nas cidades de Judá, cada um em sua propriedade. Somente até aqui, que o amado Deus e Pai, o Senhor, nos abençoe agora na meditação da Tua palavra. Mesmo, ó Deus amado, aos que vão ouvir essa mensagem novamente, possa essa mensagem ser absorvida, Senhor, como um alimento novo, Pai, rico e nutritivo, Senhor, para a fé e para o amor no coração de cada um dos nossos irmãos. Oramos e te agradecemos por isso, no nome de Jesus, que as palavras dos meus lábios, Senhor, o meditar do meu coração, como diz o salmista, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu terminei essa mensagem aqui na última quarta-feira, lendo essa frase que vai agora abrir essa mensagem. No livro Igreja é Essencial, de Colin Hansel e Jonathan Leeman, 2 americanos, que eu não conheço pessoalmente, mas que tem um livro muito bom, falando a respeito da importância da igreja. Esses homens disseram o seguinte, abre aspas, redescobrir a igreja é perceber ou relembrar o porquê. Antes de mais nada, nós nos reunimos. E aí eles completam o seu raciocínio dizendo, nós nos reunimos para adorar a Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, esse Deus que nos salvou do pecado e da morte. É sobre isso que nós cantamos, dizem os autores. É sobre isso que nós cantamos, é isso que nós ensinamos, é isso que nós observamos no batismo, é isso que nós observamos na ceia do Senhor, fecha aspas, e abre agora um parênteses meu. É isso que nós observamos na comunhão, é isso que nós observamos todas as vezes que nós nos reunimos, é isso que nós observamos todas as vezes que estamos juntos para aprender mais e mais da palavra do Senhor. Então, redescobrir a igreja é, antes de mais nada, relembrar o porquê de nós nos reunirmos. E nós nos reunirmos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque Ele nos salvou do pecado e da morte. Irmãos, eu tenho observado, irmãos, uma necessidade urgente de todo aquele que se diz um servo de Deus, redescobrir no seu coração a importância da igreja.
E antes que alguém possa pensar, opa, hoje o pastor está sendo bastante direto, hoje o pastor está querendo endereçar essa mensagem a A, a B ou C. Não, não é isso. Porque, irmãos, graças a Deus eu tenho tido a oportunidade de conhecer as ovelhas desse rebanho aqui da Praça Seca, né? Já se vão aí quase 8 meses aqui com os irmãos, e já pude observar e entender um pouquinho a rotina dos irmãos, e eu sei que há irmãos aqui que amam essa igreja de paixão, mas que têm uma rotina diferente da minha. Não adianta eu querer achar que todas as vezes que eu estiver aqui na igreja, eu vou me encontrar com o irmão A, ou vou me encontrar com o irmão B, ou com o irmão C, porque eu já entendi que esses irmãos têm uma rotina diferenciada, mas pelo tempo que eu tenho conhecido a esses irmãos, a esses corações, eu percebo nitidamente o quanto amam a casa do Senhor, o quanto amam essa igreja, e o quanto fazem questão de estar na casa do Senhor, todas as vezes que é possível na sua caminhada. Então, antes que alguém pense que essa mensagem está endereçada para o endereço A ou para o endereço B, não, não está. Essa mensagem está endereçada para o meu coração, irmãos. Essa mensagem está endereçada para o teu coração. Essa mensagem está endereçada para a igreja de Jesus que se reúne aqui nesse lugar, porque nós somos a igreja de Cristo. Nós somos aqueles irmãos por quem também Jesus deu a sua vida. Eu dizia, orava ali no gabinete antes do culto, nós somos uma parte do reino de Deus que se reúne aqui nesse lugar, mas aqui mesmo nesse bairro, aqui próximo a nós, tem outras pequenas partes também do reino de Deus, da família de Deus, se reunindo para buscar ao Senhor, para adorar ao Senhor, para pregar a palavra do Senhor. Então, essa mensagem é para essa parte do reino de Deus que se encontra e que tem se encontrado aqui na rua Pedro Teles, número 97, tanto às quartas-feiras, como na sexta, como no sábado, na reunião dos jovens e adolescentes, como nos cultos de domingo, pela manhã à tarde, a parte da igreja que vai se reunir aqui, na pessoa das mulheres, no dia 19. Então, essa mensagem é para nós. Sabe que no decorrer dessa série de mensagens no livro de Neemias, nós já olhamos para Jerusalém como sendo uma analogia da nossa própria vida diante de Deus. Todas as mensagens, irmãos, de quarta-feira, tenha sido eu ministrando ou outro irmão ministrando, estão lá no YouTube. Se você quiser revisitar essa série de mensagens, você pode ir lá, que desde julho do ano passado, se eu não me engano, a gente vem falando, desde junho do ano passado, para ser mais preciso, a gente vem falando do livro de Neemias. Já olhamos para Jerusalém como sendo a nossa própria vida, uma analogia da nossa própria vida. Já falamos aqui como que Jerusalém foi um lugar escolhido pelo próprio Deus para ali, um templo ser construído com a permissão dEle. Porque o Antigo Testamento mostra para nós, e Deus fala isso claramente, irmãos. Ele faz uma pergunta: acaso vocês vão construir um templo para eu habitar? Em outras palavras, vocês acham essa pretensão que vocês têm de construir um lugar para ser chamado de templo, em outras palavras, vai ser capaz de suportar a minha glória? Será que vai ser suficiente para que eu possa habitar? Então veja, não, é óbvio que a resposta para essa pergunta é não. Não há como um templo tenha sido do Antigo Testamento, ou os novos templos agora da igreja do século 21, é impossível que um lugar seja construído para conter toda a glória e toda a presença de Deus. Eu e você sabemos disso muito e muito bem. Já olhamos para Jerusalém como sendo um lugar onde Deus escolheu para que um templo fosse construído. E entendemos, o Antigo Testamento mostra isso para nós. Foi necessário lá atrás, irmãos, que o povo de Israel tivesse um lugar para se reunir. Foi necessário que lá atrás o povo de Israel tivesse uma referência,
pudessem entender que um único Deus era digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração, e para que não houvesse mistura religiosa, esse povo deveria de tempo em tempo se encaminhar a Jerusalém, e lá naquele lugar onde Deus permitiu que um templo fosse construído, eles então pudessem se reunir e adorar ao Senhor. Já falamos aqui que Jerusalém foi esse lugar escolhido, mas aprendemos também, irmãos, que a partir do Novo Testamento, e com a constituição da igreja de Jesus, cada crente, em cada lugar desse mundo, cada servo de Deus, passou a ser então o templo do Espírito Santo. Paulo diz isso aos coríntios: olha, acaso vocês não entenderam isso ainda? Que vocês são santuário do Espírito, que o Espírito habita em vocês, e que hoje vocês não são de vocês mesmos, mas vocês pertencem a Deus. Isso é importante, porque os nossos dias, irmãos, cada vez mais, eles nos empurram a pensarmos de que nós somos os donos do nosso próprio nariz. E sim, de certa forma sim, porque há decisões que Deus permite que a gente tome, e uma vez tomadas as decisões, obviamente nós vamos ter que lidar com os desdobramentos e com as consequências de cada uma das decisões que nós tomamos, mas veja bem, ainda que Deus permita que algumas decisões sejam tomadas, nenhum de nós seria capaz, irmãos, de escolher por livre e espontânea vontade, escolher aceitar a Jesus, como se Jesus fosse um produto de supermercado, onde nós podemos escolher ele ou escolher outro. Veja que, quando falamos a respeito das coisas espirituais, quando falamos a respeito de eternidade, nós lemos aqui no Evangelho de João, capítulo 15, quando estávamos ministrando a ceia: não foram vocês que me escolheram, disse Jesus, mas eu é que escolhi a vocês. Quando tratamos a respeito de eternidade, irmãos, nós precisamos entender categoricamente que nós fomos escolhidos pelo Senhor. Cadê os irmãos que foram escolhidos? Por favor. Irmãos, nessa igreja, nós podemos dizer amém na hora da mensagem. Nessa igreja nós podemos dizer glórias a Deus. Nós podemos fazer isso aqui, irmãos. Se passar da conta, eu vou dizer: irmãos, está passando da conta, né? Se começar, eu vou dizer, pode ter certeza, mas fiquem à vontade para dizer um amém, ou para não dizer também, se você não quiser, não tem problema não, isso não está engessado. Mas veja bem, no que diz respeito às questões espirituais, nós não seríamos capazes de escolher a Jesus, e ele deixa isso muito claro: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vocês. Então, irmãos, a partir do Novo Testamento nós entendemos que ele nos escolheu para sermos templo do seu Espírito Santo. É importante, então, nós termos isso em mente. Nós entendemos claramente que o derramamento do Espírito Santo lá em Atos capítulo 2 aconteceu sobre pessoas, não foi sobre paredes. Quando o povo estava reunido lá buscando a Deus, o Espírito Santo visitou aquele povo, e diz a Escritura Sagrada que línguas como de fogo se repousaram sobre a vida, sobre alguns daqueles irmãos, e eles, cheios da glória de Deus, começaram a anunciar o Evangelho, a pregar a palavra do Senhor, de maneira que as pessoas pudessem entender. Porque veja bem, se tem alguma coisa que é característico, irmãos, das coisas de Deus, é que a mensagem, quando é anunciada, as pessoas entendem, as pessoas conseguem compreender, percebem nitidamente que tem algo sendo falado ao coração delas, que tem algo sendo ministrado ao coração delas. E eu e você, uma vez cheios do Espírito Santo, como aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, uma vez cheios do Espírito Santo, ele mesmo nos capacita a anunciar a palavra. E ao anunciarmos essa palavra, as pessoas que estão à nossa volta, elas vão ser capazes de entender, de compreender que nós estamos falando a respeito da grandeza de Deus,
A igreja, irmãos, eu e você precisamos redescobrir a necessidade de falar a respeito da grandeza de Deus. Veja, o fato de nós entendermos claramente que nós somos o templo do Espírito, e que o Espírito Santo é derramado sobre pessoas, não sobre coisas, não em paredes, não tira, irmãos, a importância que a casa de Deus tem para mim e para você. Não tira a importância da comunhão, do ajuntamento solene que a igreja proporciona para nós. E olha, como eu dizia no início, há uma necessidade urgente de a igreja redescobrir o valor da comunhão, porque, meus queridos, não se enganem. Não sou, irmãos, defensor de teoria da conspiração. A questão aqui não é defender ou deixar de defender teorias de conspiração, seja lá o que for, mas verdade é que qualquer um é capaz de observar que os últimos 24 meses, os últimos 2 anos, irmãos, foram anos terríveis para a igreja. Foram anos em que o valor da comunhão, ele foi desintegrado. Tudo em favor, vamos respeitar o momento que nós estamos atravessando, vamos respeitar essa pandemia, vamos respeitar, e com isso, a fragmentação foi acontecendo, e eu disse aqui na quarta-feira, que eu conheço pessoas, ninguém me contou, eu conheço pessoas que começou dizendo, que ia esperar a vacina chegar contra o Covid, para poder voltar para a igreja, e a vacina chegou, e aí depois o discurso foi mudado, e foi dito que a partir de então, iria esperar a segunda dose da vacina, e a segunda dose chegou, e aí começaram a falar, que depois da segunda dose, seria necessário uma dose de reforço, e o que foi que aconteceu? A terceira dose chegou. Irmãos, eu estou vacinado, tá? Eu sei até de alguns irmãos que optaram em não se vacinar, não é o meu caso, eu estou vacinado, devidamente vacinado. Mas veja bem, a terceira dose da vacina chegou, já está se falando numa quarta dose, e pessoas que disseram que estavam esperando tudo isso acontecer, não voltaram para a igreja. Sabe por quê? Porque perderam a alegria da comunhão. Porque perderam o prazer de estar na casa do Senhor. Porque perderam, irmãos, aquele brilho nos olhos. Aquele brilho que brilha quando nós nos lembramos assim, opa, hoje é dia de estar na igreja. Hoje é dia de rever os meus irmãos. Eu tenho falado com o fulano, eu tenho falado com o Beltrano, aqui nos falamos 1, 2 vezes durante a semana, mas hoje é dia de não só ouvir de longe, não, mas de ouvir a voz de perto. É dia de reencontrar, é dia de ver como o Rodrigo continua mais bonito, está mais bonito do que estava. Bom, mas é dia de continuarmos falando a verdade, irmãos. Então, Rodrigo, é verdade o que eu estou dizendo. É dia de olharmos para o Ives e dizermos, opa, o Ives está mais bonito também. Opa, estou sentindo falta da Miriam, do Lucas, mas eu sei que está tudo bem, porque o Ives já falou comigo. A Miriam começou lá a enxurrada de trabalho dela no município. Então, assim, pessoas perderam essa alegria. Enganaram o seu próprio coração. E continuam pensando que a segurança da sua vida está nas doses, irmãos, de vacina contra a Covid. Meu Deus do céu! Veja que a fragmentação, irmãos, foi sendo levada a um ponto de que já veio a primeira dose, veio a segunda dose, já veio a terceira dose, e há pessoas que não voltaram ainda para a igreja, porque na verdade o problema já não é mais o Covid. O problema já não é mais se vai ter uma terceira, quarta, quinta ou sexta dose. Eu decidi que eu não tomo mais nenhuma vacina, com menos de 1 ano da última dose que eu tomei. Uma decisão minha, pessoal.
mas cada um vai tomar a sua decisão. Se tiver aí uma quarta dose pela frente, uma quinta dose, cada um tome a sua. Eu fiz a minha escolha. Com menos de um ano eu não tomo mais. Já fiz a minha parte, cumpri. Mas veja bem, pessoas enganaram o seu próprio coração. E se eu quisesse ser um pouco mais duro, eu diria, irmãos, que as pessoas mentiram. E continuam mentindo para o seu próprio coração, porque na verdade o problema já não está mais na pandemia do Covid, o problema já está no seu próprio coração, perderam a alegria. E quando nós olhamos aqui para Neemias capítulo 11, esses poucos versos que nós lemos, nós vemos aqui o povo de Israel sendo tomado por uma alegria enorme, pela possibilidade. Veja que, de acordo com a leitura que nós fizemos, não foi todo mundo que pôde permanecer em Jerusalém. O contexto aqui é, Jerusalém foi reconstruída. Ainda tinha coisa para fazer, houve umas últimas reformas lá no capítulo 13, que nós vamos falar daqui a umas 2 semanas, no culto de quarta-feira. Se você quiser saber, você deve estar aqui, ou ainda acompanhar o culto pela internet, quando estamos transmitindo. Mas o contexto aqui é que Jerusalém veio ali vivendo uma reforma. Neemias lá atrás, capítulo 1, foi tomado por um encorajamento, um desejo de ir a Jerusalém e de colocar os muros no lugar. Ele tomou conhecimento que Jerusalém estava muito mal das pernas, os seus irmãos contemporâneos estavam vivendo em terrível miséria, e aquele homem mesmo desfrutando de tudo do bom e do melhor, no cativeiro que ele estava vivendo lá, no palácio do rei Artaxerxes, ele disse assim: não, eu não vou ficar aqui enquanto os meus irmãos estão lá vivendo em miséria, eu quero ir para lá e eu quero reconstruir Jerusalém. E você conhece um pouquinho dessa história, eu sei que alguns conhecem só o início da história, sabe que Neemias foi a Jerusalém para reconstruir, mas tem tanta coisa boa, irmãos, tem tanto desdobramento, tem tanta pérola no livro de Neemias, e eu quero encorajar você a voltar nas mensagens que foram pregadas nessa série nos últimos meses. Então o contexto é esse: o povo está vindo aqui de um momento, de uma fase de muito trabalho, e eu e você sabemos que trabalho cansa, mas quando nós olhamos aqui para o capítulo 11, mesmo depois de todo o cansaço, mesmo depois de todo o trabalho que Jerusalém deu para ser reconstruída, diz aqui os versículos que lemos, que foi inclusive necessário um sorteio, para que fossem escolhidas as pessoas que poderiam passar um tempo determinado ou predeterminado ali em Jerusalém. Todos queriam. Já fizemos uma analogia entre Jerusalém e a nossa vida. Podemos agora então fazer uma analogia entre Jerusalém e a igreja. O que esse povo aqui teve vontade de fazer, o que esse povo quis viver, irmãos, intensamente, foi estar perto da igreja, foi estar perto do templo, o lugar que Deus ordenou para que eles ali estivessem para buscar a presença do Senhor, para se edificarem mutuamente, para aprenderem uns com os outros, para viverem juntos as alegrias e também os desafios que a igreja proporciona, para viverem juntos as alegrias e as lutas que a igreja atravessa. Diz aqui o versículo de número 1, que os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém. E eu disse aqui na última quarta-feira que Deus coloca, irmãos, líderes sobre o seu povo, para conduzi-los em santidade e em amor, que era o que Neemias estava fazendo aqui. Neemias amou os seus irmãos. Neemias comia da comida do rei. Neemias capítulo 1. Neemias morava no palácio do rei. Neemias, muito provavelmente pelo cargo que ele ocupava, ele deveria ter servos ao seu dispor. Ele era servo, mas pelo cargo que ocupava, de tamanha confiança do rei, ele devia ter servos ao seu dispor. E ainda assim, Neemias amou os seus irmãos, a ponto de falar: opa, eu não quero isso aqui não, eu quero ir lá para Jerusalém. E muito provavelmente ele não fazia ideia, quando decidiu ir para Jerusalém, de todos os desdobramentos da sua decisão. Mas
de acordo com o que a gente vem estudando e aprendendo aqui no seu livro, no livro de Neemias, a gente pôde ver aqui, irmãos, que foi a melhor decisão que esse homem tomou, foi ter se deixado usar pelas mãos do Todo-Poderoso para ser um instrumento de bênção na vida do seu povo. E veja, pensando na igreja, como é bom quando os irmãos amam uns aos outros. Como é bom quando nós desejamos o bem do nosso irmão. Como é bom quando nós temos o nosso irmão em alta estima e nós nos preocupamos com o seu bem espiritual, nós nos preocupamos se está tudo bem dentro da sua casa, nós nos importamos se está tudo bem com a sua saúde. Como é importante quando nós nos colocamos à disposição para abençoar a vida daquele que está do nosso lado. Eu dizia aqui que Deus, então, Ele coloca líderes sobre o seu povo, e Neemias foi um desses líderes, Esdras foi um desses líderes, outros levitas e sacerdotes fizeram parte desse grupo. Veja o versículo 3, israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo, descendentes dos servos, todos eles se colocaram ali à disposição para serem instrumentos úteis na vida de outras pessoas. Deus coloca líderes, irmãos, sobre o seu povo, para conduzir o seu povo em amor. Anotei aqui, para pregar a palavra, pregar e ensinar a palavra, e auxiliar o povo a viver uma vida santa. Jesus falou a respeito de liderança cristã. Jesus falou a respeito de liderança cristã lá no Evangelho, segundo o relato de Mateus, no capítulo 20, entre os versículos 25 e 28, Jesus disse o seguinte: eu digo a vocês, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, vocês sabem que elas as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre outras. Mas Jesus diz assim a respeito da liderança cristã: não será assim entre vocês. Abre um parêntese meu aqui. Os líderes não vão dominar sobre os outros. Jesus diz assim: não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser um servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser um escravo, como o filho do homem. E aí Jesus está falando de si mesmo. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas veio para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. O líder levantado pelo Senhor, irmãos, ele demonstra na sua vida, dentro da igreja e fora dela, o comprometimento com o serviço ao reino de Deus. Um líder levantado pelo Senhor tem que demonstrar, tanto na sua vida na igreja, como na sua vida fora da igreja, o comprometimento que ele tem com o serviço ao reino de Deus. E todos nós só servimos ao reino se nós servirmos as pessoas. Isso é muito sério, irmãos, porque há quem diga que eu só sirvo a Deus. Não, eu só sirvo a Deus. Eu não sirvo a homem, não. Eu só sirvo a Deus. Mas olha, nós só servimos ao reino se nós servirmos as pessoas. Tem muita gente que quer servir a si mesmo. Tem muita gente que quer os seus próprios desejos sendo satisfeitos. Tem muita gente que quer as suas próprias vontades sendo realizadas. E então vem com esse papo mole de dizer que não serve a ninguém. Olha, se nós não somos capazes de amar o nosso irmão a quem nós vemos, nós não somos capazes de amar a Deus a quem nós não vemos. Isso é bíblico. João falou isso. Então veja, nós só servimos ao reino se nós servirmos as pessoas. Meu querido, a pessoa que está do seu lado, nós devemos ter como mais importante a pessoa que está do nosso lado do que a nós mesmos. Se o sentimento na igreja for esse, de considerar o irmão que está do lado mais importante do que a si mesmo, sabe o que vai acontecer? Só vai ter gente importante entre nós. Porque um vai valorizar o outro, um vai se importar com o outro, um vai ter a igreja
em alta estima, porque sabe que ali naquele lugar ele vai se encontrar com o irmão por quem Cristo deu a sua vida. Olhe para a pessoa que está do seu lado, não precisa falar nada, só olha. Jesus deu o sangue dele por essa vida. Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário por essa vida aí. Pode olhar para mim, porque foi por mim também, graças a Deus. Também me incluo no grupo aqui, os diáconos lá. Sim, não podemos, irmãos, não podemos desprezar isso. Não podemos negligenciar a importância da igreja. Nós olhamos aqui para esse retrato do capítulo 11, esse pequeno retrato aqui do capítulo 11, e o que nós estamos olhando aqui é para um momento da história em que esse povo, um povo que deu trabalho, irmãos, o povo de Israel deu muito trabalho. Meu Deus do céu, deu muito trabalho para Deus. Deus foi muito generoso, né, Luciano? Deus foi muito misericordioso. Mas houve um tempo aqui em que esse povo valorizou estar em Jerusalém, valorizou estar perto do templo, valorizou estar onde a igreja estava reunida. O trabalho começou com Neemias. Neemias distribuiu o trabalho com um monte de gente. A partir do capítulo 8 a gente vê algo muito interessante, que é quando o livro da lei é lido diante do povo. E uma vez que o povo estava ouvindo as palavras sendo lidas, aquele povo foi sendo constrangido pelo poder de Deus, aquele povo foi sendo tomado por um mover, que foi o mover do Espírito Santo, irmãos, conduzindo aquele povo ao arrependimento. E aí no capítulo 9 o povo faz uma confissão de pecados, o povo reconhece o quanto precisava que Deus perdoasse as suas falhas, o quanto eles estavam negligenciando as coisas espirituais. E aí vem o capítulo 10 mostrando o povo dizendo o seguinte: olha, nós queremos assinar um acordo, nós queremos assinar um compromisso com o nosso Deus, nós faremos agora, nossa vida será conduzida por tudo o que a palavra manda. Se você ler o capítulo 10, você vai ver o povo dizendo: olha, nós vamos fazer isso, isso e isso, de acordo com a palavra. Nós vamos fazer isso, isso e aquilo, como manda o mandamento. Nós vamos fazer isso, isso e acolá, como está escrito na lei. O povo então se compromete a seguir a sua vida e a valorizar a sua vida e as coisas de Deus, de acordo como a palavra ensinava que devia ser feito. E eu quero que você venha aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Porque esse fragmento de Neemias 11, de 1 a 3, ele não mostra, ele não é isolado em mostrar o amor pela igreja, o amor pela casa de Deus, não. Quando vamos aqui para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós encontramos os irmãos. Aí aqui já é a partir de Cristo. No Antigo Testamento é no período em que se espera a vinda do Messias. E nós já encontramos lá atrás, no Antigo Testamento, a ação de Deus, já servindo ali de exemplo, já sendo ali um pouquinho, um relance do que virá pela frente, de como a igreja vai se comportar mais na frente. E aí aqui em Atos 2, 500 anos depois, talvez, nós encontramos a igreja vivendo da seguinte maneira. Versículo 42 de Atos 2, eles, os discípulos, a igreja, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, se dedicavam à comunhão, se dedicavam ao partir do pão, se dedicavam às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, seus bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Veja, ainda não tinha um prédio chamado de igreja, mas eles usavam o templo. O mesmo templo usado pelos judeus no Antigo Testamento. Né? O mesmo lugar chamado templo.
Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, eles partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e com sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor e Deus lhes acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Esses versos mostram para nós como que a igreja viveu no primeiro século. Algumas das suas indicações devem servir para nós como lei, como a referência de como a gente deve viver. Nós precisamos, irmãos, permanecer unidos e firmes no ensinamento apostólico, naquilo que está escrito na Bíblia, amém? Nós precisamos permanecer firmes na comunhão, irmãos. Olha a necessidade da comunhão aparecendo aqui. Veja que lá atrás o povo judeu valorizou estarem juntos em Jerusalém. Veja que cá na frente a igreja de Jesus valoriza estar reunida no templo, buscando a Deus. Comunhão, o partir do pão. Aqui há uma indicação clara da participação na ceia do Senhor, aquilo que Jesus havia estabelecido pouco tempo atrás, mas pode também nos ensinar muito a respeito do cuidado social de um para com o outro. O cuidado, a necessidade que temos de saber, será que há pão na mesa do meu irmão? Opa, eu tenho 2. Então, se eu tenho 2, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um, eu vou abençoar a vida do meu irmão, para que eu tenha e para que ele tenha também. Então, partilhavam o pão, estavam juntos nas orações. Você e eu sabemos, irmãos, que orar dá muito trabalho. Você e eu sabemos que orar custa caro. E esse povo, esses irmãos, estavam juntos, pagando esse preço juntos. Unidos, juntos em oração, buscando a presença de Deus, eram generosos. Viviam uma vida em comum e eram generosos, cada um dentro das suas condições. Não há uma lei bíblica em que hoje todos nós devemos vender os nossos bens e dividir isso na igreja. Não, isso não é uma lei. Mas a generosidade, essa sim é uma lei. Dai e dar-se-vos-á. Né? Com a medida com que você medir, você será medido. Né? A religião pura, verdadeira, é suprir as viúvas nas suas necessidades. Diz o livro de Tiago. Então veja que é importante, apesar de não podermos carregar, né, não podemos sempre carregar alguém no colo, mas se não podemos carregar no colo, podemos dar um suporte, podemos dar um auxílio. E se hoje nós recebemos um auxílio, sabe o que nós fazemos da manhã? Amanhã somos nós que estamos dando auxílio para alguém. Se hoje alguém reparte o pão conosco, amanhã somos nós que vamos ter pão para repartir com os demais, amém, irmãos? Então, aprendemos isso na comunhão. Por isso, queridos, ressalta aos meus olhos e ao meu coração, irmãos, a importância de nós valorizarmos a casa do Senhor. Porque a casa do Senhor, a exemplo do que foi lá atrás para o povo de Jerusalém, a casa do Senhor hoje é a referência que temos. Nós não podemos ser crentes de YouTube, irmãos. O YouTube é uma ferramenta útil, mas eu não estimulo ninguém a ser um crente de YouTube. Ninguém. E eu torço e peço a Deus a oportunidade que seja logo abreviado esse tempo, para que a gente possa continuar usando a ferramenta do YouTube, mas quem sabe não necessariamente fazendo lives, mas gravando a mensagem e disponibilizando depois, porque eu quero, irmãos, sinceramente, que o povo esteja na igreja. Eu quero ver os meus irmãos na igreja. Eu quero que o povo tenha amor, tenha satisfação de se lembrar, opa, hoje é dia de culto, hoje eu estarei na casa do meu Deus, junto com os meus irmãos. Que essa alegria não fuja do nosso coração. Que essa satisfação não fuja do nosso coração. E aí eu quero perguntar para cada um de nós, irmãos, estamos dispostos a amar e a nos dedicar à casa do Senhor? Não vamos fazer tudo.
Não é possível que alguém, uma única pessoa, faça tudo. Nós precisamos uns dos outros. Mas é possível que todos estejam comprometidos com uma parte. E aí, lembrando das palavras do apóstolo, né? Como um corpo. Um vai ser um pé, o outro vai ser a mão, o outro vai ser a orelha, o outro vai ser a língua. Opa, que possa ser uma língua abençoada, para falar só o que é de bem, amém? Só o que é bom. Mas veja, juntos vamos colaborar para que o reino de Deus cresça aqui nesse lugar. E eu louvo a Deus porque o Senhor tem colocado homens e mulheres fiéis aqui. Homens e mulheres que têm dedicado o seu tempo. E à medida que a igreja vai crescendo, irmãos, cada um de nós vai crescendo mais um pouquinho. À medida que a igreja vai criando oportunidades para estarmos juntos, nos dedicando à obra do Senhor aqui nesse lugar, a gente vai crescendo mais um pouquinho. E as nossas crianças vão crescendo entre os bancos. E as nossas crianças vão crescendo na salinha da escola dominical, do berçário. E as nossas crianças vão crescendo juntas, fazendo amizades umas com as outras. E daqui a pouquinho vai ter criança aqui, pai, posso dormir na casa do fulano, posso dormir na casa do ciclano, porque isso acontece, irmãos. Hoje eu já tenho lá alguns com a idade que está sempre pedindo. Tem muitos amiguinhos lá na igreja da freguesia, então, pai, o fulano me chamou para dormir, posso ir? Às vezes eu deixo, outras vezes não deixo. Posso ir? Tem dias que eu deixo, outros dias não. Mas qual o motivo? Porque tem que receber um não de vez em quando, para poder aprender, né? Se ele disser só sim, aí, meu Deus do céu. O Senhor tem nos ensinado, irmãos, vamos ficar de pé, o Senhor tem nos ensinado. Eu louvo a Deus, né, porque o Senhor tem dado crescimento a essa igreja, e vamos continuar crescendo com saúde e vigor. Somos povo, família de Deus. Somos povo, família de Deus. Dele nós temos herança, na glória de Cristo Jesus. Somos corpo, família de Deus, unidos Espírito Santo. Aleluia! Que nos fez um só coração, em plena e total comunhão, perfeito amor. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, uma esperança. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, uma esperança. Somos família de Deus. Não permita, irmãos, não permita que o diabo engane o teu coração. Nós precisamos da igreja, nós precisamos da casa do Senhor. Nós precisamos estar em comunhão, nós precisamos orar uns pelos outros, nós precisamos interceder, clamar uns pelos outros, nós precisamos, irmãos, por vezes, sofrer em oração, intercedendo uns pelos outros. Haverá momentos em que vamos viver um tempo de agonia, orando uns pelos outros, mas depois daquele tempo, Deus vai nos renovar. Nós vamos levantar dali renovados pelo poder do Espírito Santo. E a igreja é um lugar fundamental para que a nossa fé seja apurada. Amado Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, pela igreja onde o Senhor me colocou. Obrigado pelos irmãos e famílias tão queridos e preciosos, Senhor. Deus, irmãos que o Senhor me deu aqui na igreja da Praça Seca. Obrigado, Deus, por chegar nesse lugar e ser renovado aqui. Obrigado por chegar nesse lugar e ser abraçado aqui. Obrigado por chegar nesse lugar, ó Deus, e ter pessoas que se preocupam comigo, que perguntam por mim, que perguntam pela minha família, Senhor. Obrigado, Pai amado, por chegar nesse lugar e ver, ó Deus, que há aqui irmãos e irmãs que dedicam a sua vida um pelo outro, Pai amado, e que com respeito, Senhor, com educação, com respeito, Pai amado, e com gentileza, Senhor,
sabem tratar um ao outro, porque sabem, entendem que o seu irmão tem o preço do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ah, Pai amado, é exemplo do que o povo de Jerusalém, o amor que aquele povo teve por Jerusalém, pelo templo de Deus, a exemplo do que a igreja, Deus amado, o amor que a igreja teve pela comunhão e por estarem juntos no templo. Possamos nós também, Senhor, amarmos uns aos outros e termos prazer pela comunhão. Eu oro e te agradeço por essa palavra, que ela possa servir para encorajar, Senhor, e fortalecer a fé de cada um. No nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. E graças a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor pela sua palavra. Walter, vem aqui, vamos orar pelo... Foi seu aniversário, não foi? Estenda a sua mão para cá, nós já vamos encerrar, irmãos, passei os minutinhos do horário hoje, não é comum isso, mas você vai estender a sua mão aqui em direção ao Walter e vamos abençoá-lo. Amado Deus e Pai, abençoamos a vida do Walter e te agradecemos por mais um ano de vida. Obrigado por este homem de Deus, por este marido, Senhor, por este pai, Senhor, por este trabalhador. Deus, eu te agradeço, Senhor Deus, por ter essa família conosco aqui e peço, junto com a igreja, as tuas ricas bênçãos sobre a vida do teu servo, sobre a vida de sua esposa e de suas filhas. Abençoe, Pai amado, fortalece a fé, fortalece a saúde, abençoe as finanças, ó Deus, os relacionamentos, que em todas as coisas, ó Pai, o Walter seja mais do que vencedor, por intermédio de Jesus, o seu Salvador. Entrego a vida dele em tuas mãos e da sua família, cada um aqui, Pai, leva-nos em paz e em segurança. Deus, há irmãos, ó Deus, entre nós que nessa semana vão passar por procedimentos cirúrgicos, e eu oro para que o Senhor conduza a vida desse irmão, dessa irmã. Eu oro para que o Senhor conduza as mãos desses médicos, Senhor, que os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, ó Deus amado, até mesmo o pessoal do serviço geral do hospital, que sejam como anjos na vida do teu filho, sejam como anjos na vida da tua filha, Senhor, e que no nome de Jesus a paz de Deus, que excede todo o entendimento, inunde o coração da minha irmã, inunde o coração do meu irmão. Leva-nos em paz e em segurança, Senhor, que nossa semana seja cheia da tua presença, e que logo mais à noite, ó Deus, aos que possível for, estejamos novamente reunidos aqui nesse lugar, para buscar a ti e nos alegrarmos uns com os outros. É a minha oração. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito sejam sobre toda a igreja. Bom domingo a você e até logo mais às 18h30 em nome de Jesus.